Ansiedade. Só é possível tratar ansiedade com medicamento? De que outras formas a gente poderia tratar a ansiedade sem medicação? Nesse vídeo, vamos falar sobre o tratamento da ansiedade, se é obrigatório o uso da medicação ou se existem outras formas que podem também diminuir os sintomas da ansiedade sem o uso de medicamento. Então, vamos lá? Antes de começar, eu quero te pedir para se inscrever nesse canal. Aqui a gente fala sobre muitos assuntos que vão te ajudar a cuidar da sua saúde mental. É muito comum pessoas me procurarem para tratar sintomas de ansiedade. Pessoas que vêm aí com uma demanda de ansiedade, que não consegue lidar com os sintomas, que se sente ansioso o tempo inteiro. Então, essas pessoas costumam me perguntar, elas trazem também como angústia a questão da medicação. Eu preciso tomar medicamento? Será que eu preciso buscar um psiquiatra? E o que eu costumo responder para essas pessoas nesses casos, né? Nem todo caso de ansiedade precisa tomar medicação. É algo que a gente precisa avaliar. Não são todos os casos, por trazerem aí sintomas de ansiedade, que vão necessitar da medicação. Em muitos casos, quando a pessoa começa a fazer psicoterapia, os sintomas de ansiedade eles já vão diminuindo, mas isso varia de pessoa para pessoa. Se os sintomas de ansiedade dessa pessoa aí está relacionado mesmo com uma desorganização dos pensamentos, com uma dificuldade, né, de lidar com as mudanças da vida, depende do contexto que a pessoa tá vivendo, depende da fase que ela tá. Quando ela começa a fazer terapia, ela começa a organizar esses pensamentos que estão muito confusos na cabeça dela, que estão deixando ela ansiosa. Então, com a psicoterapia, a pessoa vai ter esse espaço aí, né, esse espaço único, para que ela possa organizar esses pensamentos, organizar essa confusão mental que ela tá, colocar as coisas no lugar e aos pouquinhos ela vai sentir um alívio desses sintomas da ansiedade. Então, nesse caso, a gente não precisa entrar com medicação. Nesse caso, a psicoterapia é suficiente para tratar essa ansiedade que a pessoa chegou aí no consultório super ansiosa, mas a cada sessão ela vai se sentindo melhor. Então, nesse caso, a gente não precisa entrar com medicação. É muito importante a gente entender que não é para todos os casos que a medicação é indicada. A medicação é indicada para casos que, quando a pessoa, por exemplo, ela chega em psicoterapia também, com essa demanda de ansiedade, de agitação, ela tem tido prejuízos na sua rotina, então ela não está conseguindo trabalhar direito, não está conseguindo estudar direito, e isso dura muitos dias, não é coisa de uma semana, de pouco tempo mesmo, só devido à mudança que ela está passando, a algum fato estressor que ela está vivenciando. É preciso entender como é que está funcionando esses sintomas, a duração desses sintomas, a duração e a intensidade desses sintomas também. Se esses sintomas eles estão prejudicando a rotina dessa pessoa, se ela não está conseguindo fazer as suas atividades normais, né? Aí a gente precisa ficar atento e avaliar de uma forma mais minuciosa. Então, nesses casos, eu vou tratando o paciente com a psicoterapia, vou dando esse espaço para que ele vá organizando aí, né, as suas questões emocionais. Se eu percebo que ele continua com esse sofrimento por algumas sessões, que as sessões não estão produzindo um alívio, que ele continua com a mesma intensidade de sintomas, aí a gente converso com o paciente, eu coloco para o paciente o que eu estou entendendo do caso dele e a gente vê juntos o encaminhamento para um psiquiatra. Se o paciente já tem um psiquiatra de confiança, ele mesmo agenda e vai nesse psiquiatra, fala que está em psicoterapia, mas que ainda está com sintomas muito intensos de ansiedade. Porque nesse caso, é preciso que o paciente diminua um pouquinho a intensidade dos seus sintomas, até para que ele consiga lidar melhor com tudo que ele está lidando, até para que ele consiga falar sobre o que ele está sentindo. Porque às vezes a ansiedade, ela bagunça tudo, então não adianta o paciente vir para terapia e não conseguir elaborar suas questões internas, porque ele está muito ansioso. Então a gente precisa baixar um pouco esses sintomas, né, com o uso de medicação, para que ele se sinta um pouco mais tranquilo, para que daí a gente vá cuidar das questões emocionais mal elaboradas aí, que a gente vá cuidar realmente da raiz dessa ansiedade, porque a medicação, ela cuida do sintoma. Então, se você está muito ansioso, a medicação vai te deixar mais tranquilo. Se você está muito agitada, a medicação vai te deixar mais relaxado.
relaxado, certo? Mas a medicação não faz milagre, medicação sozinha não faz milagre. Então, é importante que o paciente, mesmo com a medicação, que ele continue com psicoterapia, porque senão ele vai precisar da medicação pelo resto da vida, se ele não tratar a raiz do problema, se ele não tratar o fator desencadeante dessa ansiedade. Tomando a medicação, ele vai se sentir um pouco melhor, mas ele vai se sentir um pouco mais anestesiado, não que vá curar de fato, não que vá curar realmente a raiz do problema, a fonte que está causando esses sintomas nele de ansiedade. Então é muito importante, mesmo com medicação, o paciente fazer psicoterapia. Ter aí uma frequência semanal, se precisar a gente aumenta a frequência até para 2 vezes na semana, dependendo do caso, para ir fazendo a manutenção dessa ansiedade, descobrindo as raízes desses sintomas, né? E entendendo para que daí sim a gente consiga que o paciente melhore de fato, para que ele não precise mais do medicamento. Eu gosto de pontuar isso com os meus pacientes. Tem alguns pacientes que têm aí uma certa resistência em tomar medicação. Só que o que acontece? É importante a gente entender a medicação como algo que vai te ajudar em uma fase em que você está precisando. Não é que você vai se tornar dependente do remédio, mas naquele momento X da sua vida, a medicação vai te ajudar a se sentir um pouco melhor para que você consiga elaborar as suas questões emocionais de uma forma mais tranquila, não que você vai ficar dependente. E também, para pontuar aqui novamente, né, não são todos os casos de ansiedade que precisam de medicação. Existem esses casos que a gente consegue tratar apenas em psicoterapia e existem os casos que vão precisar de psicoterapia, mas também do auxílio da medicação. Então, gente, este era o vídeo de hoje, um vídeo mais curto para tirar essa dúvida que é muito frequente. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vai ser um prazer para mim responder vocês. Deixe seu like se esclareceu para vocês também com relação a essa dúvida. E não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal e fazer parte da nossa comunidade. Então, esse era o vídeo por hoje. Até o próximo!